Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho. A comunicação eficaz pode fazer a diferença no mundo corporativo. Férias. Você vai ficar sabendo sobre a importância do descanso para a saúde física e mental do trabalhador. E as implicações do teletrabalho na legislação atual é o tema do quadro de entrevistas. As férias é um direito indisponível do trabalhador que atende às metas de saúde e segurança no trabalho, além da reinserção familiar, social e política do empregado. Veja no Fique Sabendo. As férias não representam um prêmio a ser concedido ao empregado, e sim um direito irrenunciável assegurado na Constituição Federal e na CLT. Para ter direito às férias e ao bônus de 1/3, o empregado deve cumprir o que se chama de período aquisitivo, que são 12 meses de trabalho. As férias visam restaurar as energias do trabalhador e a permitir a sua reinserção no contexto familiar e comunitário mais amplo. Elas podem ser fracionadas desde que nenhum período seja inferior a 10 dias. Como é que funcionam as férias lá na sua empresa? A gente concede férias de acordo com a legislação. Após um ano de trabalho, a pessoa tem direito a 30 dias de férias, podendo ser convertido em remuneração, ela pode vender até 10 dias. Vocês costumam comprar as férias ou fracionar as férias? Não, a gente costuma comprar os 10 dias que a lei permite. Isso aí fica a critério do empregado ou é uma norma da empresa? Não, o empregado. O empregado que define. Se ele tem o interesse em dispor, vender 10 dias, não quer tirar os 30 dias completos, a gente aceita o pedido dele. Em época de crise econômica, as empresas têm utilizado muito as férias coletivas. O juiz Fabiano Coelho fala sobre as regras que devem ser seguidas nesse caso. A empresa deve comunicar a DRT no prazo de antecedência de 15 dias do início dessas férias, ao sindicato da categoria e por força também da Convenção 132 da OIT, a discussão se seria necessário uma negociação coletiva para essa concessão das férias coletivas. A CLT não impõe a negociação, apenas o empregador teria que observar a forma de comunicação às autoridades e ao sindicato. É possível ao empregado vender suas férias? É o que o pessoal fala popularmente de vender 1/3 de férias, isso é absolutamente permitido. O que não se pode é uma prática que a gente percebe em várias empresas, que esta sim não tem qualquer amparo legal, que é da venda completa de férias. Esta empresa que aceitar, mesmo se for interesse do empregado, ela pode depois ser punida na Justiça do Trabalho a pagar de novo essas férias que forem irregularmente compradas do empregado. A ratificação da Convenção 132 da OIT foi benéfica para o trabalhador? Extremamente benéfica, embora a jurisprudência ainda esteja discutindo acerca da extensão da aplicação da Convenção 132. Mas ela trata de diversos benefícios, como a gente poderia citar aqui, a menção de que nas férias fracionadas, pelo menos um dos períodos teria que ser de 14 dias. A Convenção 132 menciona que, em qualquer caso, as férias não podem ser inferiores a 3 semanas. E uma regra das mais simples que os empregadores não observam, no sentido de que os feriados não podem ser computados nas férias. Então, na realidade, pela Convenção, se tiver feriados, tem que estender mais o dia do feriado para as férias. E, por fim, seria importante frisar que a redação da CLT prevê que o empregado que pede demissão antes de completar um ano de contrato de trabalho, ele não teria direito a receber a proporcionalidade das férias na rescisão. E com a convenção, esse requisito não existe mais. Qualquer que seja o período de contrato de trabalho, o empregado vai ter direito à indenização das férias na rescisão. O que as pessoas podem fazer para se comunicar de forma eficaz no mundo corporativo? Veja os princípios essenciais para uma boa comunicação, que pode ser responsável pelo sucesso dos projetos e motivação das equipes.
A comunicação é algo tão imprescindível que há fatos históricos comprovando que os grandes estrategistas venceram guerras utilizando um excelente aproveitamento da comunicação a seu favor, junto aos liderados ou de forma estratégica, valendo-se da distorção da comunicação para causar pânico aos inimigos. No ambiente corporativo, a comunicação pode causar situações semelhantes. Pode ser responsável pelo sucesso dos projetos e pela motivação das equipes, como também pelas dúvidas, atritos e pela não conclusão das atividades mal delegadas. Para a psicóloga Bartira Maciel, uma comunicação eficaz começa pela capacidade de ouvir. Para se comunicar bem, a primeira coisa importante é saber ouvir. Que muita gente não presta atenção no que o outro fala, já está pensando no que vai responder. Então, primeiro eu tenho que compreender o que o outro está me solicitando, após isso que eu vou me comunicar. Então, o primeiro grande segredo é saber ouvir. Os especialistas dão dicas para se evitar falha na comunicação corporativa. A comunicação eficaz exige objetividade de quem passa a mensagem. Também é fundamental a clareza das ideias. E, por fim, o líder tem que ser preciso na informação. Para uma boa comunicação, há situações a serem evitadas, como falar muito baixo ou alto demais, muito rápido ou excessivamente devagar. Evitar vícios de linguagem como né, tá, então, tipo assim, percebe. E ainda, não é aconselhável ficar olhando para o chão ou o teto, movimentar as mãos excessivamente ou colocá-las nos bolsos ou na cintura. A psicóloga Bartira Maciel afirma que os gestos e a atitude do líder também contam muito para uma boa comunicação. O corpo também fala. Então, os gestos que você utiliza durante a linguagem, a sua expressão facial, corporal, e até às vezes seu olhar já expressa bastante coisa. Então, às vezes, ele facilita, né? Igual a gente brinca na relação de marido e mulher, às vezes só um olhar já diz tudo, né? Então, por aí, o corpo também tem que ajudar nessa interpretação. Se eu estou falando, afirmando uma coisa, mas eu estou fazendo não com a cabeça, então eu estou deixando meu interlocutor confuso. Então, na verdade, os gestos, eles contribuem quando condizem com o que você diz. E no próximo bloco, conversamos com a juíza Narayana Ranas sobre o teletrabalho. Voltamos já. As novas ferramentas de trabalho, o amplo acesso à internet e o massivo uso da conectividade móvel trouxeram mudanças no ambiente laboral. Hoje, é possível ter um empregado trabalhando em qualquer lugar fora do espaço físico da empresa. Nesse contexto, houve crescimento no Brasil do teletrabalho, criando situações não previstas pelo legislador. Sobre as implicações do teletrabalho na legislação atual, nós conversamos agora com a juíza Narayana Teixeira Ranas, titular da Vara do Trabalho de Mineiros. Doutora Narayana, obrigada pela presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no programa Hora Extra mais uma vez. Doutora Narayana, o Brasil vem vivenciando um crescimento do teletrabalho. A legislação aplicada ao trabalho à distância é a mesma para os demais trabalhadores? O teletrabalho, também chamado trabalho à distância, é devido à origem do nome, né? Tele vem do grego, significa longe, distante. E com relação à legislação que se aplica ao teletrabalho, infelizmente ainda não temos um projeto de lei aprovado, né? Está tramitando um projeto de lei, mas não aprovado. Então, por enquanto, realmente está se aplicando a mesma legislação, que é bem esparsa. A CLT só traz 2 artigos que falam do teletrabalho, e um também nem é do teletrabalho, é do trabalho a domicílio, que é o artigo 6º.
que equipara o trabalhador a domicílio ao trabalhador habitual, conferindo-lhe todos os direitos. E o que nós temos também seriam convenções internacionais, ratificações, recomendações da OIT, convenções da OIT, que poderiam ser aplicadas ao teletrabalho. O que seria necessário mesmo seria uma legislação específica, exemplo do Código de Portugal, que traz todas as diretrizes sobre o teletrabalho, os patamares, as atividades que possam ser desenvolvidas através dessa modalidade, que vale ressaltar que o teletrabalho não é uma profissão, ele é uma modalidade de executar o trabalho, tanto que a profissão também pode ser exercida dentro do ambiente da empresa, tanto no ambiente virtual quanto no ambiente físico da empresa. Qual a diferença entre teletrabalho e trabalho a domicílio? O teletrabalho, ele pode ser exercido em qualquer local que seja fora do ambiente físico da empresa, através de um ambiente virtual, criado com interfaces virtuais e que recriam o ambiente de trabalho com perfeição, bem mais perfeito que intranets, portais e tudo. Realmente é o transporte desse ambiente de trabalho, é o transporte do ambiente social e cultural da empresa para o ambiente virtual. O trabalho a domicílio são trabalhos mais manuais, que podem ser feitos em casa. No Brasil a gente tem muitas essas facções de costureiras, alfaiates, então são trabalhos que demandam menor capacidade intelectual e até por isso, por essas pessoas ganharem tão pouco, a gente visualiza melhor ações trabalhistas em relação aos trabalhadores do domicílio. O teletrabalho a gente já não vê tanta ação trabalhista, porque como são profissões que é mais estudo, são pessoas mais mão de obra mais especializada, geralmente as pessoas têm uma remuneração em um patamar superior e aí, em tese, não entram na Justiça do Trabalho. A gente não tem muitas ações em relativo ao teletrabalho. Os limites do teletrabalho são diferenciados do trabalho dito comum? Sim, são limites diferenciados na medida que você não tem como controlar muito a jornada de trabalho do teletrabalhador, denominado teletrabalhador. Mas, entretanto, se ele tiver um computador conectado a uma central na empresa, um software específico para isso, aí é perfeitamente viável controlar a jornada de trabalho desse trabalhador, as horas que ele trabalha, os intervalos. Inclusive, tem software que até calcula o horário, quantos minutos o teletrabalhador fica, por exemplo, sem tocar o teclado, né? Então, daí, a partir desse momento, fica fácil controlar a jornada de trabalho. O que seria, assim, que eu indicaria de limite ao teleempregador é que não seria bom conectar o empregado à noite, porque até mesmo atenta contra a vida íntima do empregado. Embora tenham teletrabalhadores que prefiram trabalhar à noite, até por uma questão pessoal, mas aí já é do critério mesmo do teletrabalhador. E aí, nesse caso... Tem que ser acordado em contrato? Essas definições? A minha opinião é que sim, embora nós não temos legislação específica ainda, eu acho que todas essas definições devem ser definidas em contrato. Aliás, um dos argumentos dos empregadores para não contratar nesse tipo de modalidade é justamente esse. Como não há legislação específica, eles temem esse tipo de contratação porque eles não têm garantias, né? Então, justamente uma garantia seria um contrato escrito, né? É mais difícil provar a subordinação quando a prestação do serviço acontece por teletrabalho? É aquilo que eu falei, se ele estiver conectado à central da empresa, a subordinação fica até mais fácil de ser provada, né? A gente vê casos na Justiça do Trabalho do trabalhador habitual que a gente não consegue visualizar a subordinação. Agora o Mas o controle desse acesso do remoto do trabalhador geralmente fica com a empresa, com o empregador. Não, esses softwares são criados para que não haja falhas, nem possibilidade de fraude, né? Embora a gente saiba que pode acontecer com qualquer tipo de programa de computador. Mas a intenção desses programas é a fidelidade dos dados, né? Os dados são fidelizados, são captados e fidelizados, e não há possibilidade
de mudança depois, nem pelo próprio empregador, nem com senha. E será que tem condições do próprio empregado, do trabalhador, ter cópia, ter também essa informação no seu computador? Esses programas, eles emitem relatórios, você pode definir a periodicidade desses relatórios. Então, pode ser por minuto, por hora, por dia, então são emitidos vários relatórios. Além de também ter as reuniões também por videoconferência, que ficam todas gravadas, então você tem o número de horas, o tipo de atividade, tudo que o teleempregado está fazendo. Na minha opinião, se o programa for confiável, é até mais fácil você verificar a subordinação jurídica. Ressalto, jurídica, subordinação jurídica. No caso, o magistrado tem como requisitar essas informações do empregador? Tem, mas geralmente o que se observa é que o próprio empregador faz questão de juntar esse software no processo. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre teletrabalho. Não sai daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre as implicações do teletrabalho na legislação trabalhista com a juíza Narayana Teixeira Ranas. Doutora Narayana, que modalidades de serviços podem ser prestados por via teletrabalho? A gente observa uma quantidade número de atividades que podem ser desenvolvidas à distância, embora a gente acha que não existem essas atividades, mas muitas atividades. Por exemplo, contabilidade, jornalismo, redação, edição, serviços terciários, várias atividades podem ser efetuadas também à distância, relatórios, tradução, dentre inúmeras outras. Geralmente são serviços intelectuais. É o que eu falei, o teletrabalho ele envolve essencialmente teletrabalhadores de uma mão de obra mais especializada, que recebem altas remunerações. Os equipamentos usados por esse trabalhador para prestar o serviço devem ser fornecidos pelo empregador ou é o próprio trabalhador que detém essas ferramentas? Um dos fatores que a gente pode analisar para verificar a existência dessa relação de emprego é justamente se o empregador fornece os computadores, os telefones, os softwares são caros. Nós temos, por exemplo, uma ferramenta que chama Moodle, que simula perfeitamente o ambiente de uma sala virtual. Inclusive, hoje os professores... uma outra profissão que eu não tinha falado são os professores à distância, educação à distância agora. É a bola da vez. Inclusive, o TST, ele vem insistindo sistematicamente nesse projeto de educação à distância. Então, por essa ferramenta, que é o Moodle, o que pode ser feito? Você tem como saber que hora que o professor entrou, quantos alunos ele tem, quantas vezes por dia ou quantas horas por dia ele conversa com esses alunos, quantas vezes ele tira a dúvida desses alunos, quanto tempo ele dá aula dentro desse ambiente virtual. Quer dizer, eu acredito que é muito mais fácil você verificar uma relação de emprego assim, porque você tem todos os dados, você tem tudo que o empregado está fazendo, então tem como você calcular hora extra, duração de atividade, todos os requisitos da relação de emprego tem como você verificar. E nesse contexto, o que eu estava falando, o Moodle, que é essa ferramenta que eu falei, é uma das ferramentas também que tem que ser fornecidas pelo empregador. Mas a aquisição das ferramentas é um dos requisitos, não é determinante. Não é determinante. Porque também o trabalhador pode ter a ferramenta e colocar à disposição dessa ferramenta para o empregador exatamente, e estar subordinado a esse empregador também. Com certeza, se tiverem presente todos os requisitos da relação de emprego e só uma ferramenta ou outra for do teleempregado, não descaracteriza a relação de emprego. Parece-me que, com relação aos trabalhadores, quanto mais intelectualizados, o mercado fica mais restrito, eles têm uma dificuldade maior de entrar com ação na Justiça do Trabalho? É uma coisa, eu não sei se é cultural ou se realmente eles ganham bem e estão satisfeitos com a remuneração. E nós vemos países em que os trabalhadores ganham muito bem e não têm o menor interesse de entrar com ação
na Justiça do Trabalho, né? Ou qualquer outra justiça, porque há países que não existe Justiça do Trabalho, mas o trabalhador pode entrar na Justiça Comum. Então, eu acredito, que é uma opinião, eu sempre falei isso, que quando o trabalhador ganha bem, ele não quer entrar na Justiça do Trabalho, porque ele está satisfeito com o seu serviço, com a sua remuneração, então ele não tem interesse. Eu acredito que culturalmente seja esse um dos motivos que a gente não vê muitas reclamações trabalhistas do teletrabalho. Porque uma das vantagens também do teletrabalho é a autonomia, o trabalhador ele tem um maior convívio social, um maior convívio com a sua família, ele não tem aquele interesse de sair daquele emprego. A senhora falou sobre as vantagens do teletrabalho. Quais são as desvantagens? As desvantagens. Para o trabalhador seria o perigo dele não separar a vida pessoal da vida profissional, né? Talvez ele vai acessar esse computador o dia todo e aí pode ser que ele tenha uma certa dificuldade de separar que hora que é trabalho e que hora que é lazer, por exemplo. Fala-se do surgimento do assédio moral com esse trabalhador à distância, porque sem testemunha, sem outras pessoas para presenciar, o patrão, o empregador poderia conferir a esse trabalhador um tratamento, vamos dizer, mais severo. Isso é possível? Acontece? É possível, sim, e acontece muito. Mas não é de difícil constatação. É aquilo que eu estava falando. O ambiente virtual, às vezes, é mais fácil você constatar certos elementos do contrato de emprego do que num ambiente físico, que às vezes você depende de uma prova testemunhal frágil. E com o ambiente virtual já fica mais fácil a constatação. O que pode acontecer? O assédio moral, infelizmente, não é uma característica exclusiva das relações trabalhistas. Ele acontece em qualquer tipo de relação humana. Né? E ele também não é feito só por ação, ele pode ser feito por omissão. E eu acredito que nesse ambiente virtual acontece muito esse assédio moral por omissão, que é quando o gestor, por exemplo, não dá o feedback para o trabalhador, ele não sabe se o trabalho dele está sendo bem aceito ou não. Ou quando o gestor não inclui em redes sociais, dentro das mídias sociais da empresa, praticamente o isola do convívio social virtual da empresa. Então, há várias formas de assédio moral no ambiente virtual. Há também, não só a omissão, mas a ação direta, como, por exemplo, o gestor pode mandar um e-mail coletivo para o empregado que o sujeite a uma situação constrangedora. Frente aos demais colegas. Frente aos demais colegas. E nesses dois aspectos que eu falei, tanto a omissão quanto a ação, elas são passíveis de punição pela responsabilidade civil normal, e o empregado também pode pleitear a rescisão indireta do seu contrato de trabalho por o empregador estar descumprindo o 483 da CLT. Bom, já que não há controle da jornada de trabalho, pode ser que o empregador queira ou estabeleça metas excessivas que obriguem esse trabalhador a cumprir jornadas extenuantes. Isso é uma forma de assédio moral? Com certeza também é uma forma de assédio moral. Não só a exigência de metas superiores, mas também colocar, por exemplo, um empregado em um cargo que ele não consiga, em atividades que ele não consiga exercer, ou em um cargo que ele não tenha responsabilidade para exercer. Então, todos esses fatores também caracterizam o assédio moral. E é importante salientar que o assédio moral ele é um agente silencioso, sistemático, depende do fator do tempo. Às vezes isso acontece uma vez, às vezes nem é assédio moral, mas com o decorrer do tempo a pessoa vai entrando num estado tal de isolamento ou de tristeza que ela acaba entrando num certo tipo de depressão, que a gente chama, e a doutrina fala muito nisso, em mobbing, né, que seria esse assédio moral que gera a depressão. Então, todos esses fatores levam o empregado a um estado de espírito que leva à depressão. E esse tipo de assédio, ele pode ser tanto vertical, quanto horizontal, quanto organizacional na empresa. Porque há assédio também vertical quando a gente fala do chefe para o empregado, ascendente, né? E vertical, descendente do chefe para o empregado, ascendente do empregado para o chefe.
E há também o organizacional, que é o que eu estava falando sobre a organização do trabalho. Às vezes o gestor ele manda um e-mail coletivo que ofende todos os empregados e exerce uma pressão muito forte sobre os empregados, que aí caracteriza esse tipo de assédio organizacional. E esse assédio organizacional ele pode ser combatido por meio de ações coletivas, pelo Ministério Público do Trabalho. Certo. Eu conversei com a juíza do trabalho, Narayana Rana, sobre teletrabalho. Doutora Narayana, mais uma vez, obrigada pela presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço a oportunidade e espero voltar mais vezes a esse programa. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção. Mais informações sobre a Justiça do Trabalho de Goiás você obtém no Twitter e Facebook. Nos vemos na próxima semana. Até lá!